Estou consciente de que as atividades que as pessoas realizam para enfrentar o dia a dia envolvem complexidades que, às vezes, são inimagináveis para os outros. Hoje quero contar o que me aconteceu enquanto eu trabalhava como motorista de Uber. Foi uma fase em que eu não encontrava meu caminho. A única coisa que eu tinha à disposição era um carro e a casa que minha mãe me deixou. Eu tinha 28 anos. Meu pai abandonou minha mãe quando soube que eu estava na barriga dela, mas ela, com a ajuda dos meus avós, me criou e me deu tudo o que pôde. Graças a ela, consegui concluir o ensino médio. Infelizmente, todo o cansaço que ela suportou para cuidar da casa, das despesas diárias e da minha educação acabou adoecendo-a a ponto de desenvolver problemas cardíacos. O médico avisou que, se ela não se cuidasse e não adotasse um estilo de vida mais tranquilo, mais cedo ou mais tarde sofreria um infarto. Mesmo já debilitada, minha mãe fez o que pôde, mas o aviso do médico se cumpriu à risca. Ela faleceu em 2019, quando eu tinha 21 anos. Por sorte, a empresa onde ela trabalhava me ajudou com as despesas do funeral. Naquela época, eu trabalhava como garçom em um restaurante e ajudava minha mãe com a intenção de aliviar o peso sobre ela, para que se mantivesse saudável. Ainda assim, ela já estava muito fraca, e era apenas questão de tempo até que o inevitável acontecesse. Saber disso, é claro, não diminuiu a dor que senti. Afundei em um abismo. Não me sentia forte o suficiente para seguir em frente, então comecei a olhar minha casa e percebi que havia muitas coisas que eu realmente não precisava. Para me distrair, comecei a vender as coisas de casa. Tirei vários móveis e me certifiquei de guardar apenas as coisas importantes da minha mãe. Quando me dei conta, já tinha juntado uma quantia interessante de dinheiro. Foi então que apareceu na minha frente um Gol 2010 que estavam vendendo por um preço muito baixo. Com ele, decidi me cadastrar na Uber e começar a trabalhar. Ter algo para fazer me ajudou a lidar com a solidão e a aceitar que eu precisava seguir em frente. Jamais imaginei que essa atividade também seria o motivo pelo qual eu viveria uma das fases mais assustadoras da minha vida. Tudo aconteceu numa tarde em que cheguei da rua e estacionei o carro em frente de casa. Entrei, preparei uns ovos fritos e tomei um banho. Mais tarde saí para lavar o veículo. Quando abri as portas traseiras, notei que havia uma sacola média de plástico preto no chão do carro. A peguei e pensei que devia pertencer a algum passageiro. Provavelmente alguém a deixou ali, mas depois de encerrar a corrida e finalizar o atendimento no aplicativo, eu já não tinha como entrar em contato. Então me ocorreu que talvez eu pudesse encontrar algum indício de quem era o dono se verificasse os pertences esquecidos. Abri a sacola. No instante em que desatei o nó do plástico, senti um cheiro extremamente desagradável. Era um cheiro de carniça. No começo me recusei a aceitar que realmente pudesse haver algo em decomposição ali dentro, mas logo meu cérebro entendeu que era exatamente isso. A pestilência vinha da sacola. A coloquei no chão e a abri completamente. Ao olhar para dentro, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro senti um medo intenso, depois tive que me afastar para vomitar. Para que entendam minha reação, preciso dizer que a sacola estava cheia de carne, tomada por inúmeros vermes brancos por todos os lados. Como se não bastasse, havia também uma fotografia ali dentro. Não tive dúvidas que aquilo era bruxaria. Não toquei mais na sacola com as mãos. Peguei uma pá e uma vassoura e com esses instrumentos levei aquela coisa repugnante até um terreno próximo. No meu caso, eu não acreditava nisso. Depois de me livrar da sacola e do conteúdo, continuei limpando o carro. Em seguida, tomei banho e jantei. Fui dormir por volta das 10 da noite, mas um barulho me despertou. Pareceu que algum objeto tinha caído na sala ou na cozinha. Ainda assim, o cansaço falou mais alto e eu preferi me ajeitar na cama e continuar dormindo. No dia seguinte, quando acordei e me dirigi ao fogão,
Ao virar pelo corredor da sala de jantar, vi que o que havia caído era o pote de café. Estava tudo espalhado pelo chão. Porém, não foi isso que me aterrorizou. No meio do pó de café espalhado havia algo que só podia ser marcas de pés de tamanho adulto. Imediatamente fui verificar a porta e senti um alívio ao constatar que continuava trancada. Mas então, quem havia caminhado por ali? Ainda cheio de dúvidas, fui trabalhar e, ao voltar para casa, já quase não me lembrava do ocorrido. Infelizmente, a vida não pretendia me deixar esquecer tão facilmente. Repeti as atividades do dia anterior e, quando já estava deitado, outro objeto caiu na cozinha. Como eu ainda não tinha adormecido, levantei da cama para olhar o que era. Foi então que vi a porta aberta por completo. Saí rapidamente para olhar do lado de fora, mas não vi ninguém. Fechei, tranquei a porta e, no exato momento em que me sentava novamente no colchão, uma xícara caiu perto da sala de jantar. Fui conferir outra vez e, além da xícara no chão, vi que a porta que eu tinha acabado de trancar estava aberta de novo. A verdade é que senti medo, mas também raiva. Não quis perder mais tempo. No dia seguinte, fui até uma região onde diziam que morava um bruxo. Demorei a encontrar a casa dele, mas consegui. Contei detalhadamente tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. O senhor concordou que se tratava de bruxaria, relacionada ao que eu encontrei na sacola. Chegou até a sugerir que a carne poderia ser humana. Pediu uma contribuição voluntária, algo em torno de R$ 100 em alimentos, e depois me acompanhou até minha casa. Ele fez algumas coisas numa língua esquisita e passou ramos por toda a casa. Também realizou uma limpeza espiritual em mim, esfregando-me com um ovo de peru. Ao final, quebrou o ovo e surgiram bolhas que formaram o desenho de uma caveira. Nos dias seguintes, ainda ouvi algumas coisas. Em certa ocasião, cheguei a perceber algo parecido com o choro de um homem, mas aos poucos os acontecimentos foram diminuindo até deixarem de me incomodar. Continuei trabalhando como motorista de Uber por mais 2 ou 3 anos, depois consegui emprego no Banco Caixa. Como a única exigência era ter o ensino médio completo, fui contratado. Já se passaram alguns anos, mas ainda me lembro daquela fase e principalmente do cheiro insuportável que saía daquela sacola. Por fim, quero compartilhar algo que o bruxo me disse. Segundo ele, às vezes feiticeiros e bruxas deixam trabalhos que parecem ter sido esquecidos, mas não foram. O último ingrediente dessas coisas é o medo que provocam em quem as encontra. Por isso, o melhor é não recolher nem tocar em algo que outra pessoa deixou na via pública ou em qualquer meio de transporte. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha história começa há 18 anos. Naquela época eu ainda estava no ensino fundamental. Foi quando meu avô ofereceu ao meu pai trocar a nossa casa por outra maior. O único problema era que ficava no meio do nada. Quando nos mudamos, foi muito difícil para mim me adaptar. Não havia vizinhos por perto. Pelo que me lembro, o mais próximo ficava na outra esquina, a uns 300 metros de distância. Tanto naquela época quanto agora, a rua não tinha pavimentação nem iluminação pública. Nos primeiros dias na casa, comecei a ouvir e ver coisas. Quando contava para a minha família, me tratavam como se eu estivesse louca. Talvez porque eles nunca tenham visto nada. Quase sempre me deixavam sozinha, e eu devia ter uns 9 anos. Quando todos saíam para trabalhar, eu ficava completamente sozinha naquela casa enorme de 2 andares. Eu costumava assistir televisão na parte de cima. Em um desses dias, minha tia estava comigo, porque, como sempre, eu estava sozinha. Eram 11 da noite e meus pais ainda não tinham chegado.
Minha tia disse que ia dar uma passada na casa dela e já voltava. De repente ouvi alguém subindo as escadas, assobiando. Fiquei feliz porque pensei que fosse meu irmão e que eu não estaria mais sozinha. Chamei pelo nome dele, mas não houve resposta. Quem quer que estivesse subindo foi se aproximando cada vez mais. Resolvi sair do quarto para verificar. Quando não vi ninguém, senti um medo enorme. Saí correndo para procurar minha tia, e como não a encontrei na casa dela, o pânico só aumentou. Desesperada, fui até a casa das vizinhas. Como eu disse, a rua não tinha asfalto, só poeira, pedras e terra. Saí correndo descalça, no escuro. Tudo o que eu queria era não ficar sozinha, ou não ficar com aquela coisa que tinha entrado na casa. Quando cheguei lá e contei tudo, obviamente não acreditaram em mim. Mais tarde de madrugada, meus pais chegaram e me encontraram com os pés sangrando, pois eu tinha pisado num galho de limão. Mesmo assim, acharam que eu tinha inventado tudo. Os dias passaram e continuava a mesma coisa. Eu ouvia barulhos, via sombras e preferia ficar do lado de fora da casa. Todos os dias eram iguais, até que algo pior aconteceu. Uma noite, quando voltávamos de uma festa, vimos uma pessoa caída no meio da rua. Ao lado dela havia uma bicicleta. Minha mãe se assustou muito, porque horas antes meu irmão tinha ido de bicicleta para casa. Corremos até a pessoa que estava caída, e quando nos aproximamos, vimos que estava morta. Tinha um ferimento no estômago, como se fosse de faca, e uma grande poça de sangue ao redor. O corpo ainda estava quente. Chamamos a polícia, mas demoraram para que as autoridades responsáveis viessem recolher o corpo. Nenhum dos poucos vizinhos o conhecia. Quando levaram o corpo, eu tive certeza de que o espírito dele ficou comigo. No dia seguinte, meu irmão me pediu para dormir com meu sobrinho, já que meus tios iam trabalhar e deixariam o menino sozinho. A noite começou normal, mas de repente acordei exatamente às 3 da manhã. Senti que alguém estava me observando dormir. Não sei por que deixei a porta aberta. Quando virei a cabeça, vi um homem vestido de preto. Não dava para ver o rosto, mas seus olhos eram vermelhos. O mais estranho é que ele não olhava para mim, e sim para o meu sobrinho. Quando tive oportunidade, contei ao meu irmão. Ele disse que quando voltava das festas, por volta das 2 ou 3 da manhã, sentia que alguém o esperava. Assim que entrava no quarto e se trancava, batiam 3 vezes na porta, como se alguém tivesse vindo atrás dele. Depois tentavam abrir com desespero, até que algum tempo depois desistiam. Isso aconteceu 3 vezes. Na quarta aconteceu comigo. Pensei muito nisso, até que uma noite, exatamente às 3 da madrugada, me levantei um pouco na cama e vi a sombra de uma pessoa por baixo da porta. Logo depois bateram 3 vezes, de forma tranquila, como se esperassem que eu fosse abrir. Após a 3ª batida, a pessoa sacudiu a porta com tanto desespero que parecia que ia arrombar. Com o tempo, comecei um relacionamento com quem está comigo até hoje. Quando começamos a namorar, contei tudo o que estava acontecendo naquela casa. Ele foi a primeira pessoa a dizer que eu não estava imaginando coisas. Certa vez, meus pais viajaram e ele decidiu ficar comigo para que eu não passasse a noite sozinha. Quando estávamos quase dormindo, uma garrafa de vidro se espatifou no chão. Não parecia que tinha caído sozinha, mas que alguém a tivesse arremessado com força. Eu me levantei para pegar a pá de lixo no andar de baixo, enquanto meu namorado ficou no quarto. Ao descer, ouvi um barulho no banheiro e fui olhar o que era. Assim que entrei, jogaram uma escova de dentes na minha cara. Segundos depois, bateram a porta com força. Meu namorado correu para ver o que tinha acontecido e o trancaram no banheiro. Enquanto isso, atrás de mim, debaixo de uma mesa, saiu algo que lambeu minhas pernas. O maior susto da minha vida foi perceber que era uma pessoa. Uma mulher de cabelo comprido, usando um vestido branco rasgado. Não era só a presença que dava medo,
mas sua aparência e a forma como se movia. Ela se deslocava como uma aranha. Naquele momento, meu namorado saiu do banheiro, assustado e confuso. Ele me encontrou chorando e desesperada. Quando voltamos para a cama, ele me confessou que quando desci para pegar a pá, uma mulher exatamente como eu havia descrito estava atrás de mim. Por isso ele estava por perto quando tudo aconteceu no banheiro. A partir daquela noite, as aparições da mulher ficaram mais frequentes. Certa madrugada, algo me despertou. Quando abri os olhos, ela estava em cima de mim. Foi então que consegui ver seu rosto. Tinha a pele pálida, os olhos bem abertos e uma expressão horrível que deixava à mostra seus dentes podres. Quando nossos olhares se cruzaram, aquela coisa saiu, movendo-se ainda pior do que antes, como uma aranha com as pernas retorcidas. Então foi até o canto do quarto e desapareceu na escuridão. Mas não era só isso que acontecia. Uma sombra também aparecia diante da minha porta. Era muito alta, tão alta que precisava se curvar para passar pelo batente. Apenas ficava parada. Essa sombra abria as portas e ficava presa no meio delas. Quando eu tentava fechá-las com força, ela empurrava para impedir. Tenho certeza de que era o homem que vimos morto ao lado da casa. A última vez que vi e ouvi algo naquele lugar, também acordei de um sono profundo. Ouvi a porta se abrindo. Quando me levantei, vi a sombra parada no canto do quarto, como sempre. A única coisa que disse foi: "Ah, é você", e voltei a me deitar. Confesso que já estava acostumada com tudo, mas dessa vez foi diferente. Depois que falei, ele começou a caminhar em direção à minha cama. Fiquei com um medo como nunca antes, pois aquilo parecia estar tomando forma. Me cobri com o cobertor para não vê-lo, mas ele se sentou na beirada da cama, levantou a coberta e me lançou um olhar horrível. Depois, deitou ao meu lado e começou a chorar. O choro era de medo, como se algo o atormentasse profundamente. Eu não conseguia me mexer de tanto pavor, mas sentia as lágrimas caindo no meu ombro. Então criei coragem e perguntei se eu podia ajudá-lo. Ele não respondeu, apenas continuou chorando. Quando finalmente consegui me mover, procurei seu rosto para ver se era o homem morto daquela noite. Porém, de repente, ele já não estava mais ali. Ainda assim, o cobertor permanecia abaixado, como prova de que alguém tinha estado ao meu lado. Depois dessa ocasião, nunca mais vi nem ouvi nada fora do comum naquela casa. Parece que aquilo foi uma despedida. Isso aconteceu 1 ou 2 semanas antes do Natal, cerca de 3 anos atrás. Eu morava sozinho em uma casa térrea, e como vivo no norte dos Estados Unidos, os invernos aqui são extremamente rigorosos. Naquele dia fiquei aliviado por não precisar trabalhar, porque a nevasca que atingiu a região foi simplesmente brutal. Quase 1 metro de neve. Claro que passei o dia inteiro dentro de casa. À noite a situação piorou ainda mais, mas eu estava confortável. Peguei alguns cobertores e acabei adormecendo no sofá da sala, no andar de baixo, enquanto assistia televisão e ouvia o vento uivando lá fora. Dormi profundamente por algumas horas, talvez 2 ou 3 antes de acordar de repente. Por um momento fiquei completamente confuso, porque tive a sensação de ter ouvido uma batida leve na porta, mas também parecia que aquilo fazia parte de um sonho. Agora que eu estava totalmente acordado, porém, não ouvia nada. Ignorei aquilo e me sentei, pensando que já que eu estava acordado, talvez fosse melhor subir e ir para a cama. Desliguei tudo e comecei a caminhar em direção à escada, mas quando passei pela porta da frente, tive uma sensação estranha. Foi como se eu devesse verificar só por garantia. Primeiro olhei pelo olho mágico, mas ele estava bloqueado por neve ou gelo.
Então abri a porta. Não havia ninguém ali, mas na neve espessa havia sinais claros de que alguém esteve ali. Como a neve estava muito alta, não havia pegadas definidas, mas dava para ver que alguém havia arrastado as pernas até chegar ali, direto até a porta. E provavelmente havia voltado pelo mesmo caminho. As condições eram de visibilidade praticamente zero. A mais de 1 ou 2 metros da varanda, eu não conseguia enxergar absolutamente nada. Nem mesmo a estrada no final da entrada da casa. Se alguém ainda estivesse lá fora, ou tivesse saído segundos antes, eu não tinha como saber. Fechei a porta e tranquei. Aquilo me deixou muito desconfortável, mas meu primeiro pensamento foi que talvez alguém estivesse perdido naquela tempestade, indo de casa em casa tentando conseguir ajuda. Afinal, por que mais alguém estaria lá fora no meio da noite, em uma nevasca daquelas? E como a pessoa já tinha ido embora, imaginei que ela simplesmente tivesse seguido até a próxima casa. Não havia muito mais que eu pudesse pensar ou fazer sobre isso. Subi e fui para a cama. Demorei um pouco para conseguir dormir, mas dessa vez não acordei de forma brusca. Ainda assim, a maneira como despertei foi extremamente estranha. Eu estava congelando. Estava tremendo incontrolavelmente. Estava tão frio dentro de casa que eu conseguia ver minha própria respiração no ar. Cheguei a sussurrar um que diabos para mim mesmo, porque aquilo não fazia sentido algum. Meu quarto estava escuro, pois todas as janelas estavam fechadas. E, obviamente, o aquecimento da casa tinha ficado ligado o dia inteiro. Eu não tinha mexido nele em momento algum. Algo estava errado. Olhei o relógio e vi que só haviam se passado 2 horas desde que eu tinha ido dormir. Levantei e caminhei até o corredor. Estava tão frio quanto o quarto. Eu sabia que lá fora estava abaixo de zero e, sinceramente, parecia que dentro da casa também estava próximo disso. O frio era doloroso. Acho que já ouvi e li histórias demais, porque enquanto descia as escadas, metade de mim esperava encontrar a porta da frente escancarada, com pegadas molhadas espalhadas pela casa. Mas não foi o que encontrei. A porta estava fechada e não havia sinais de arrombamento. Caminhei rapidamente até o termostato e ficava no corredor perto da entrada. Fiquei encarando ele por alguns segundos. O seletor físico estava na posição desligado. Eu tinha 100% de certeza de que não tinha feito aquilo. Mas o pior era que a tela nem sequer ligava. Naquele momento, todas as possibilidades passaram pela minha cabeça. Se aquilo era um invasor, onde ele estava? E por que mexeria no termostato? Eu estava com medo e realmente não sabia se deveria vasculhar a casa ou ligar para a polícia. Eu sei que parece idiota, mas pensei que se ligasse para a polícia e não houvesse ninguém ali, eu pareceria completamente louco. Decidi pelo menos subir e pegar meu celular. Comecei a caminhar rapidamente em direção à escada, mas no instante em que cheguei ao primeiro degrau, ouvi um som atrás de mim. Eu reconheci aquele som imediatamente. Era o sofá. Ele sempre fazia aquele mesmo rangido quando alguém se mexia nele. Eu congelei. Então me virei lentamente. Dei alguns passos, apenas o suficiente para inclinar o corpo e olhar para dentro da sala. O que eu vi foi uma das imagens mais perturbadoras que já presenciei e que nunca consegui esquecer. Havia um homem sentado no sofá. Ele estava sentado normalmente, com o corpo voltado para frente, mas sua cabeça estava virada diretamente para mim. Estava escuro, mas eu conseguia ver claramente seus olhos arregalados e sem vida. E ele estava sorrindo. Não era um sorriso exagerado, mas dava para ver os dentes daquele desgraçado. Foi o suficiente para deixar claro que havia algo profundamente errado com aquele homem. Ele não reagiu ao me ver, só continuou sentado me encarando. Sem dizer uma palavra. Sem sequer piscar. Apenas olhando. Sinceramente não lembro quanto tempo fiquei ali, paralisado de terror absoluto,
antes de finalmente correr escada acima. Peguei o telefone imediatamente e liguei para a polícia, me trancando no quarto. Cerca de 30 segundos depois, comecei a ouvir passos subindo as escadas. Depois, passos no corredor. Vi a sombra dele passar por baixo da porta, então ele bateu. 3 batidas, muito lentas, como se estivesse me provocando. Em seguida, ouvi ele se afastar e voltar em direção à escada. Depois disso, não ouvi mais nada. O mais aterrorizante era que aquele homem claramente não era normal. Eu não fazia ideia do que ele faria em seguida. Fiquei trancado no quarto, tremendo de frio por quase 20 minutos, até que a polícia chegou. Mas ele já tinha ido embora. Não havia novas marcas na neve, então parecia que ele simplesmente saiu pela porta da frente, que também era por onde a polícia acreditava que ele havia entrado. Eu não conseguia lembrar se tinha usado o trinco de segurança. Eu sabia que tinha trancado a fechadura principal da maçaneta, mas se fosse esse o caso, a polícia acreditava que ele tinha arrombado ou destrancado a fechadura. Para mim, isso era difícil de acreditar. Ele não parecia mentalmente estável o suficiente para fazer algo assim. Mas talvez seja mais fácil do que eu imagino. Eu não sei qual era o plano insano dele, nem por que ele estava agindo daquela forma. De qualquer forma, é perturbador pensar que ele estava, basicamente, brincando comigo. Eu espero que aquilo tenha sido apenas um incidente isolado e sem consequências. Mas, sinceramente, acho que nunca mais vou conseguir esquecer a expressão perturbadora no rosto dele, sentado naquele sofá me encarando no escuro. Uma das experiências mais arrepiantes que eu já vivi aconteceu quando eu ainda tinha um negócio de buffet para eventos, antes da pandemia. Fui contratado para atender um evento privado com poucos convidados. Eram cerca de 25 pessoas em um casarão antigo no bairro histórico da cidade. Quando cheguei, indicaram onde eu poderia me instalar. Falaram de uma cozinha muito velha, mas impecavelmente conservada e bastante ampla. Ali comecei a me preparar para o serviço. Os convidados foram chegando, e o serviço de garçons havia sido contratado à parte. Eu me dedicava apenas a montar e servir os pratos, e eles se encarregavam de levá-los às mesas. De vez em quando eu notava um senhor já de certa idade, muito bem vestido, parado ao lado da porta de saída, olhando pela janela em direção à área onde estavam os convidados. Sempre imaginei que fosse o chefe da equipe, como acontece em muitas casas de famílias abastadas, que contam com uma administração inteira trabalhando para elas. Continuei focado no meu trabalho, e chegou o momento do prato principal. Fui montando os pratos, e os garçons os levaram um a um. De repente, o mesmo senhor que eu havia visto parado na porta se aproximou da área onde eu estava e me perguntou, com estas exatas palavras: "Com licença, poderia me informar se já é o momento de servir as iguarias da sobremesa?" A voz dele, calma, calorosa e gentil, me causou um leve arrepio. Respondi que sim, enquanto retirava das geladeiras os pratos com flan caramelizado que haviam encomendado. Assim que confirmei, ele pediu da mesma forma elegante e eloquente: "Poderia separar uma porção para o Sr. Guilherme? Hoje é seu aniversário, e sempre lhe é servido um doce especial." O sorriso daquele senhor era contagiante e carismático. Seus olhos brilhavam com uma profundidade muito peculiar. Com sua fala refinada, ele me pediu que colocasse fatias de abacaxi em calda sobre o flan. Disse exatamente de onde eu deveria pegá-las e até como organizá-las no prato. Não vi problema algum em atender ao pedido. Pedi a um dos garçons que entregasse aquele prato ao aniversariante. Ele também não estranhou e o levou rapidamente. Depois disso, não voltei a ver o tal senhor. Procurei por ele para puxar conversa, mas já não estava mais ali.
Foi então que comecei a ouvir um certo alvoroço entre os convidados. Um dos garçons entrou apressado e pediu que eu fosse até o salão. Confesso que fiquei assustado, achando que alguém tivesse encontrado algo estranho na comida ou passado mal. Joguei o avental de lado e saí. Havia várias pessoas de pé ao redor do aniversariante, que encarava o prato como se estivesse vendo algo de outro mundo. Ele me perguntou se eu havia enviado aquele prato. Respondi que sim e expliquei sobre o homem que havia me dado as instruções para prepará-lo daquela forma. O olhar dele ficou ainda mais distante. A esposa ao seu lado quase gritou. Eu não entendia nada. Não pode ser. Então me explicaram que o Sr. Guilherme tinha um doce favorito, que era justamente flan com abacaxi em calda. Falaram para mim que todos os anos no seu aniversário era o pai quem preparava a sobremesa, arrumando as fatias de abacaxi exatamente do jeito que eu havia feito. A minha pele se arrepiou na hora. O aniversariante me descreveu o pai e era exatamente como o senhor que eu tinha encontrado na cozinha. A princípio pensei que pudessem estar fazendo uma brincadeira comigo, embora não houvesse motivo algum para isso. Mas depois confirmei que tudo era verdade. O pai do senhor havia falecido muitos anos antes. Fiquei semanas sem conseguir dormir por conta desse acontecido. Meu nome é Cássio Barreto. Hoje eu tenho 34 anos, moro em Belo Horizonte num apartamento no 8º andar, o mais longe possível de qualquer pedaço de mato. Mas o que eu vou te contar aconteceu em 2004, quando eu tinha 12 anos, numa propriedade rural da minha família na divisa de Carrancas com Itutinga, no interior de Minas Gerais. Era uma fazenda de gado leiteiro e plantação de milho, onde a cidade mais próxima ficava a quase 40 minutos de estrada de terra esburacada. Eu tinha um irmão mais novo, e o nome dele era Tiago. Naquela época, o Tiago tinha 8 anos recém-completados. Ele era um menino normal de roça. Vivia descalço, com o joelho ralado, correndo atrás de galinha e subindo em jabuticabeira. Mas de uns 6 meses antes de tudo acontecer até o dia do sumiço, o Tiago mudou. Ele mudou de um jeito que a gente, na nossa ignorância e na correria do dia a dia da fazenda, ignorou completamente. E essa é a culpa que eu carrego e vou carregar até o dia em que me colocarem num caixão. Começou no finalzinho de março. O Tiago passou a ter problemas para dormir. Ele acordava no meio da madrugada, chorando baixinho, encolhido no canto da cama dele, pois nós dividíamos o mesmo quarto. Quando eu acordava irritado e perguntava o que era, ele apontava para o canto escuro perto do guarda-roupa que a gente tinha e dizia: "A coisa escura está me olhando." Eu acendia a luz, não via nada além de poeira e teia de aranha, mandava ele deitar e apagava a luz de novo. Mas ele insistia. Ele dizia que não era uma pessoa, pois não tinha braço, rosto ou olhos. Era só uma massa, mais escura que a própria noite, que ficava flutuando só observando ele. Meus pais, que se chamam Hamilton e Sônia, eram pessoas muito práticas. Quando o Tiago começou a falar disso durante o dia, chorando para não ir dormir, minha mãe dizia que era imaginação, pois ele andava assistindo muita televisão na casa dos primos na cidade. Meu pai chegou a dar umas broncas nele, dizendo que homem não tem medo de escuro. A gente fez o que todo mundo faz, deixou para lá. A gente normalizou o terror de uma criança de 8 anos. O Tiago foi ficando mais quieto, começou a ter olheiras fundas, parou de brincar longe de casa e ficava sempre grudado na barra da saia da minha mãe. Ele dizia que de dia a coisa escura ficava esperando ele na beirada da mata, no limite onde o pasto acabava e a floresta fechada começava. Até que chegou o dia 15 de abril de 2004. Era um sábado incrivelmente quente e abafado. O céu estava daquele azul que chega a doer os olhos, sem uma nuvem,
e o canto das cigarras era tão alto que zumbia no ouvido. Meu pai tinha ido com os peões consertar uma cerca do outro lado da propriedade, e minha mãe estava dentro de casa, fazendo doce de leite no tacho de cobre. Eu chamei o Tiago para ir pescar no açude que ficava a uns 800 metros para trás da sede da fazenda. Ele não queria ir, mas eu chamei ele de medroso e fiz aquela pressão de irmão mais velho. Ele acabou cedendo, pegou a varinha de bambu dele e fomos nós dois andando pelo pasto seco, debaixo daquele sol de rachar. O açude era grande, cercado por tábuas e com uma pequena faixa de mata de um dos lados. A gente sentou num barranco de terra vermelha, colocamos a isca e jogamos a linha na água. Ficamos ali por mais de 1 hora. O Tiago estava calado, olhando para a água escura de um jeito vidrado, com a perninha balançando de nervoso. De repente ele puxou a linha da água, deixou a vara de bambu no chão e virou para mim. Cássio, eu vou mijar ali atrás. Ele apontou para um aglomerado de árvores menores que ficava a uns 20 passos de onde a gente estava sentado. Vai logo e não demora, que o peixe está beliscando. Eu respondi sem nem olhar direito para ele, prestando atenção na minha própria boia na água. Eu vi pelo canto do olho o Tiago de bermudinha azul e camisa do Brasil se afastando e entrando atrás das folhagens. E então o silêncio. Sabe quando você está num lugar no meio da mata e de repente tudo desliga? Os animais pararam de fazer barulho. O vento que balançava o capim parou de soprar. Até o barulho da água batendo na margem pareceu sumir. Ficou um silêncio muito estranho, que chegou a dar uma tristeza profunda na hora. Eu senti um arrepio na nuca que me fez arrepiar todos os pelos do braço, mesmo com aquele calor de rachar. Deu uns 3 minutos e o Tiago não voltou. Tiago! Eu gritei. Minha voz saiu estranha, como se o espaço ao redor estivesse engolindo o som. Nenhuma resposta. Tiago, para de palhaçada, vem logo! Eu levantei já meio irritado e caminhei até onde ele estava. Quando eu afastei os galhos e olhei para o pequeno espaço de terra, meu coração parou. Ele não estava lá. O mato estava levemente amassado onde ele devia ter pisado, mas não tinha sinal dele. Não tinha pegada levando para dentro da mata funda. Não tinha galho quebrado indicando que ele tinha corrido. Não tinha nada. Ele simplesmente evaporou no ar num intervalo de 3 minutos a 20 metros de mim. O pânico que me dominou é indescritível. Eu entrei no mato, arranhei os braços e o rosto nos espinhos, me enfiei em buracos e olhei para a água pensando se ele poderia ter caído sem fazer barulho. Isso era impossível. Eu estava do lado. Nada. Me lembro de voltar para a fazenda como um louco, tropeçando, chorando e gritando pela minha mãe. Quando eu cheguei na entrada e contei, a minha mãe largou todas as roupas no chão e soltou um grito que eu nunca vou esquecer. Meu pai foi chamado às pressas. Antes do anoitecer, a polícia da cidade já estava lá, junto com os vizinhos das fazendas próximas, peões, todo mundo. A busca durou semanas. Eles trouxeram cães e foi aí que as coisas estranhas começaram. Cheiraram a roupa do Tiago. Eles seguiram o rastro exatamente até o ponto onde ele foi urinar. E lá, todos os 3 cães policiais simplesmente travaram. Eles recuaram e começaram a colocar o rabo no meio das pernas, se recusando a dar um passo sequer para dentro da mata ou em qualquer outra direção. Um dos cães vomitou ali mesmo, olhando fixamente para a linha das árvores. O sargento encarregado disse que o rastro simplesmente acabava, como se o Tiago tivesse sido içado para o céu. Mergulhadores varreram o açude inteiro. Nem um fio de cabelo dele foi encontrado. Os meses que se seguiram transformaram a nossa casa num túmulo. Minha mãe virou um fantasma e passava o dia sentada na cama do Tiago, segurando os brinquedos dele e olhando para o nada. Meu pai envelheceu 20 anos em 2 meses, bebendo cachaça até desmaiar. E eu fiquei sozinho com a minha culpa. Mas se não bastasse a tristeza do desaparecimento do meu irmão, a gente começou a sentir que não estava sozinho na casa.
A primeira coisa que começou a acontecer foi o cheiro. De vez em quando, no meio da tarde ou de madrugada, o quarto que eu dividia com ele era tomado por um cheiro podre. Não era lixo, era um cheiro de água velha com cheiro de lodo. Depois vieram os sons. Cerca de 3 meses após o desaparecimento, eu comecei a acordar de madrugada com o barulho de passos no corredor de madeira. Eram passos de criança, mas não era só o barulho. No dia seguinte de manhã, quando minha mãe ia limpar o chão, haviam pequenas poças de água lamacenta espalhadas pelo corredor, terminando sempre na porta do nosso quarto. A porta vivia trancada desde o sumiço dele, porque minha mãe não deixava ninguém mexer nas coisas, e eu tinha passado a dormir num colchão no quarto dos meus pais porque não aguentava ficar lá sozinho. Certa noite, lá por volta das 3 da manhã, eu acordei no colchão no chão. Meus pais estavam dormindo num sono induzido por calmantes. O ar no quarto estava tão gelado que saía fumaça da minha boca quando eu respirava. E então, eu ouvi a voz do Tiago. Não vinha de fora da casa, vinha do corredor, logo atrás da porta fechada do quarto dos meus pais. Cássio, abre aqui, Cássio, tá muito frio. A voz dele era arrastada, como se não fosse ele falando, mas sim algo usando a voz dele como se toca um disco numa vitrola estragada. Cássio, não tem luz aqui. Abre a porta. Eu estava duro de medo. Eu me mijei no colchão, literalmente. Eu não conseguia gritar, não conseguia acordar os meus pais. O medo era tão físico que apertava minha garganta como mãos de verdade. Eu vi a maçaneta da porta girar devagar, para um lado e para o outro. Estava trancada. E então, por debaixo da fresta da porta, a luz fraca do abajur do corredor começou a ser bloqueada. Algo estava escorrendo por baixo da madeira. Uma sombra líquida, preta como piche. Ela passou por baixo da porta e começou a se aglomerar no chão do quarto, a 1 metro de onde eu estava deitado. A temperatura caiu ainda mais. Foi nisso que, do meio daquela escuridão absurda, algo foi atirado no meu colo. Então tenho certeza que aquela coisa foi sugada rapidamente por debaixo da fresta da porta e o quarto voltou à temperatura normal. O cheiro sumiu. Eu fiquei ali, tremendo violentamente no escuro, tateando o que tinha caído no meu colo. Era tecido. Era úmido. Quando eu finalmente consegui ligar o abajur da mesinha de cabeceira do meu pai, eu gritei. O grito acordou meus pais no susto. No meu colo estavam os shorts que o Tiago usava no dia em que desapareceu. Ninguém nunca conseguiu explicar como a camisa apareceu. E também ninguém nunca acreditou em mim. A polícia arquivou o caso. Disseram que foi sequestro ou afogamento seguido de ataque de algum animal, mesmo sem fazer sentido. Eles criam as próprias realidades para deixar o caso de lado por preguiça. Nós abandonamos a fazenda depois de alguns anos. Não dava para viver naquela tristeza que nunca ia embora. Meu pai vendeu as terras por um preço ridículo para um vizinho só para sumirmos dali. Meu pai faleceu há alguns anos, consumido pela tristeza e pelas doenças que a depressão arrastou. Eu fiquei com a minha mãe, com a memória e com o trauma. Queria muito dizer que meu irmão ainda está vivo, mas não sei se consigo. Minha mãe não esquece dele um dia sequer, e a tristeza sempre a consumiu. Esse é o relato que tenho para vocês. Um forte abraço.